Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à página do Facebook Aprendiz do Evangelho. Que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações, os nossos lares, a nossa família, os nossos amigos e todos os nossos irmãos de caminhada e muitas bênçãos de paz, de harmonia, de luz. Dando continuidade aos breves comentários do livro Religião dos Espíritos, esse livro de psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, e faz parte da coleção Estudando a Codificação. Hoje nós vamos comentar o capítulo 12, que tem como título Sobras, lembrando que cada capítulo apresenta uma questão de O Livro dos Espíritos, que é uma forma também de estimular ao estudo do Livro dos Espíritos através dos comentários de Emmanuel. E assim, iniciando com a pergunta de número 715, quando Kardec pergunta: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Kardec nos pergunta como podemos conhecer o limite daquilo que nos é necessário. Como é que eu identifico que eu estou juntando, que eu estou acumulando além do necessário? Porque muitas vezes nem percebemos, achamos que é natural ficar ali acumulando, né? Então, os espíritos respondem: aquele que é ponderado o conhece por intuição. Aquele que é ponderado, ou seja, que é prudente, que é cauteloso, que reflete, né? Ele conhece o limite daquilo que é necessário através da intuição. E os espíritos prosseguem dizendo: muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Ou seja, os espíritos nos lembram aqui que muitos conhecem a diferença dessa limitação do que é necessário à custa da experiência. E quando isso acontece? Quando nos perdemos em meio à sobra. E aí passamos a sofrer as consequências. Mas vamos ler agora a mensagem de Emmanuel, o que ele nos diz a respeito dessa questão 715. Diz Emmanuel: a sobra em todas as situações é o agente aferidor do nosso ajustamento à lei eterna, que estatue, sejam os recursos do Criador divididos justificadamente por todas as criaturas, a começar pela bênção vivificante do sol. É assim que o leite a desperdiçar-se na mesa é a migalha de alimento que sonegas à criancinha órfã de pão, tanto quanto a roupa a emalar-se desnecessária no recanto doméstico. É o agasalho que deves à nudez que a noite fria vergasta. Por isso mesmo, é pelo supérfluo acumulado em vão que começam todos os nossos desacertos perante a bênção divina.
Formações miasmáticas invadem-te o lar pelos frutos apodrecidos que recusas à fome dos semelhantes. Prolifera a traça na moradia, pelo vestuário, que segregas à distância de quem sofre. A intempérie, multiplicam-se víboras e espinheiros na gleba que guardas inútil. Arma-te a inveja, ciladas soezes ao pé de patrimônios materiais que retens, sem qualquer benefício para a necessidade dos outros. E, sobretudo, os expoentes da criminalidade e do vício senhoreiam-te a vida nas horas vagas em que te refestelas nos braços da ilusão, exaltando a leviandade e a preguiça. Não ouvides, assim, que toda sobra desaproveitada nos bens que desfrutas, por meio de empréstimo da providência maior, se converte em cadeia de retaguarda, situando-te pensamentos e aspirações na cidadela da sombra e, repartindo com o próximo as vantagens que te enriquecem os dias, seguirás desde a terra pelos investimentos do amor puro e incessante, em direção à direitura, à plenitude celestial. Então, Emmanuel, aqui ele inicia fazendo o seu comentário de uma maneira muito clara, dizendo assim: a sobra em todas as situações é o agente aferidor do nosso ajustamento à lei eterna. Então, quando sobra poder, quando sobra dinheiro, quando sobra tudo que está ali acumulado, que nos é supérfluo, na realidade é um agente medidor da nossa observação dentro das leis de Deus, dentro das leis naturais, que são as leis divinas. E aqui lembramos a questão 614 de O Livro dos Espíritos, quando os benfeitores afirmam que a lei natural é a lei de Deus e é a única verdadeira felicidade do homem. Indica-lhe o que ele deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Quando nos afastamos das leis de Deus, nos desarmonizamos, nos desequilibramos e sofremos as consequências de nossas próprias escolhas. Então, continuando aqui, Emmanuel nos diz assim: é pelo supérfluo, acumulado em vão, que começam todos os nossos desacertos perante a bênção divina. Tudo aquilo que eu estou fazendo com aquilo que eu estou acumulando está me fazendo bem? Não está me tornando uma pessoa egoísta? O que eu estou fazendo com o alimento que sobra? O que eu estou fazendo com aquelas roupas ali acumuladas no guarda-roupa, que está sem uso há mais de meses, de anos, que ficam ali juntando traças, quando há tantos que precisam, né, de um agasalho, de um calçado, de uma alimentação. Então, esse acúmulo, ele começa a nos trazer
desacertos, como Emmanuel deixa aqui bem claro. Ele diz: não ouvides assim, que toda sobra desaproveitada nos bens que desfrutas, por efeito de empréstimo da providência maior. Emmanuel está aqui nos lembrando que nada nos pertence. Nem a casa, nem o carro, nem a roupa, nem o sapato, nada nos pertence. Nem sequer o corpo que estamos envolvidos. O corpo que nos envolve. Nem assim. Porque quando chega o momento de retornarmos ao plano espiritual, o corpo, ele para ali de funcionar e nós, em espírito, retornamos ao plano espiritual, levando apenas aquilo que podemos acumular em nosso coração, em nossa mente, em nosso espírito. Esses são os verdadeiros valores que devemos estar empenhados em conquistar, aquilo que vamos levar conosco em nosso coração. Então, Emmanuel, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 4, o espírito de Lacordaire, ele diz assim: não vos iludais, não vos iludais, sois depositários e não proprietários. Então ele diz assim: Deus que te empresta, o supérfluo é para que possas ajudar o vosso irmão naquilo que é necessário. Então, pensemos naquilo que estamos acumulando. Se não podemos começar ali a desapegar, a ficarmos com o que realmente é necessário. E ele diz aqui, que é continuação justamente dessa parte que diz assim: por efeito de empréstimo da providência maior, se converte em cadeia de retaguarda, situando-te pensamentos e aspirações na cidade da sombra. Nos desequilibramos, ficamos ali apegados às coisas materiais, aquilo que não vamos levar conosco. E Emmanuel continua e diz assim: e repartindo com o próximo as vantagens que te enriquece os dias, seguirás desde a terra pelos investimentos do amor, puro e incessante, em direitura à plenitude celestial. Então, Emmanuel aqui, ele já nos orienta a termos a consciência de estarmos trabalhando também em prol de nossos irmãos, porque nós temos responsabilidades não só conosco, não só com aqueles que convivem conosco no ambiente doméstico, mas com todos os nossos irmãos de caminhada, com todos os nossos irmãos em necessidade. Temos responsabilidades com aqueles que carecem do que é necessário. Então, quando Emmanuel diz assim: desde a terra, pelos investimentos do amor puro e incessante, em direitura à plenitude celestial, à medida que vamos trabalhando com amor, à medida que vamos fazendo a nossa parte em favor de nossos irmãos, vamos nos desprendendo também do sentimento egoísta,
vamos nos melhorando, e assim nós vamos avançando nessa grande escola, onde todos nós somos aprendizes, onde todos nós estamos matriculados para passarmos de ano a cada encarnação, para nos elevarmos na direção do amor de Deus. E por isso a importância de estarmos conscientes sobre as nossas responsabilidades, de não ficar apegados às coisas que não nos trazem a felicidade. Porque se engana aquele que acha que a felicidade está nas coisas, estar no outro, está em ter mais. Não é nem para ter o necessário, é para ter mais. Aí fica naquela ansiedade, pensando só em si. Muitos pensam assim, é porque amanhã pode faltar. E fica nesse sentimento egoísta, de guardar só para si, de acumular. Enquanto há tantos irmãos nossos necessitados apenas daquilo que é necessário. Então, Emmanuel nos convida a fazermos essa reflexão, de olhar para dentro de nossa casa, ver se a gente não está acumulando coisa demais. Olhar no nosso guarda-roupa, ver se tem alguma roupa que de repente a gente não usa, mas que está em perfeitas condições e que a gente pode doar para quem necessita. Também assim é trabalhar olhando para aquilo que devemos melhorar em nós. Trabalhando em favor do outro, nós vamos nos desprendendo do sentimento egoísta, do sentimento da inveja, do sentimento do orgulho. Vamos nos tornando mais benevolentes, porque passamos também a direcionar um novo olhar para aquele irmão em necessidade. Vamos ampliando a nossa visão com relação à família, onde todos estamos ligados uns com os outros. Jesus iniciou a oração dominical dizendo Pai Nosso, para nos lembrarmos que independente da cor, independente da condição social, independente do sexo, independente do partido político, não importa. Somos todos irmãos e filhos de um só Pai, que é Deus. E Ele espera de nós que possamos fazer o melhor no dia de hoje, o melhor a cada dia, para avançarmos, para sermos colaboradores nessa grande escola da vida. E assim, meus irmãos, nós encerramos nossos breves comentários a respeito deste capítulo Sobras. E deixando claro que o nosso objetivo é o incentivo à leitura, é o incentivo ao estudo, da codificação, é o incentivo da leitura e do estudo do Livro dos Espíritos. E por isso apresentamos aqui este livro tão maravilhoso, que é o livro Religião dos Espíritos, ditado pelo Espírito Emmanuel, que é uma maneira também de estudar o Livro dos Espíritos através dos comentários de Emmanuel. E assim, agradecemos a presença daqueles que nos acompanharam. Agradecemos a Deus e a Jesus a oportunidade. E nesse momento, rogamos ao nosso Mestre Jesus, governador do nosso planeta escola, que a paz do seu amor infinito alcance a todos os nossos irmãos que se encontram em necessidades, que se encontram nos países em guerra, que possam o seu amor, a sua paz, tocar os corações daqueles líderes que estão à frente nessa guerra e que ficamos aqui na torcida
para que essa guerra possa, enfim, terminar. Que Deus, o nosso Pai, abençoe as famílias que estão em sofrimento, aqueles outros que perderam seus entes queridos. Que Deus e Jesus abençoe a todos e que nós possamos ter uma noite de paz, que possamos ter um final de semana de muita paz, que possamos aproveitar também para as leituras, para as meditações e até a próxima quinta-feira, se Deus assim permitir, às 21 horas. Até lá!